Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre uma plataforma que está inovando bastante no Brasil, nessa junção aí entre cripto, Web3 e mercado financeiro, mais Web2, uma solução muito legal aí dentro do mercado financeiro, uma plataforma que captou um bom dinheiro aqui, tem um roundback bastante interessante aí para frente, que estava lá junto com o Banco Central também em alguma parte do Lift. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir hoje aqui. Eu vou falar com o Marcos Viriato, que é CEO da Parfin. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Gustavo? Prazer aí estar aqui com você. A gente sempre aí assiste suas lives. Pô, muito legal o trabalho que você tem feito, não só de educação, mas de trazer assuntos relevantes aí para a gente, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Legal, não, eu que agradeço, é mútuo, né? Eu acabo te acompanhando aí, a gente já se conhece há um tempinho aí, até na Parfin, de quando você começou e como é que você está nessa trajetória aí, que está, diria que quase na fase exponencial, se é que já não está lá. Mas antes da gente explorar um pouquinho dessa Parfin, Marcos, eu queria entender um pouquinho a tua trajetória, né? Como é que você veio aí de uma trajetória de mercado financeiro para entrar para ser CEO de uma plataforma hoje que está nessa junção entre Web 2, Web 3 e muita coisa aí de inovação dentro? Sim. Acho que eu, lá na minha trajetória, né, eu fui sócio do BTG por 12 anos, cuidei das áreas de operações de tecnologia globalmente, né, a gente fez muita coisa, expandiu para a América Latina, para fora do país, montou commodities e tal. Nessa jornada, eu, com um chapéu um pouco de tecnologia, né, a gente fez muita coisa, eu sempre buscando inovação, o que está acontecendo de novo. Eu já havia escutado falar de Bitcoin, mas em 2015 eu estava numa conferência com um dos funcionários lá, que era o head de tecnologia nos Estados Unidos, ele falou, Marcos, você tem que comprar isso, você tem que comprar isso. Eu falei, como é que faz? Eu nem sabia nada, né? Uma correria no mundo corporativo, você trabalha, você acaba não prestando atenção. Eu falei, tá bom, beleza. Aí abri uma conta na Poloniex na época, passei o cartão $2.000 e era abril de 2015, comprei 3 bitcoins, era $600 o bitcoin mais ou menos, não sei se... E aí eu entrei e falei, caramba, cara, esse negócio... Aí ele falou, ele me mandou o white paper do Satoshi. Quando eu li, eu falei, cara, esse negócio vai transformar o mercado financeiro como a gente conhece hoje. Assim, me deu aquele tum. E aí, 2015, 16, 17, eu operei na física pra cacete, comprei de tudo, enfim, aí fiquei meio que já caí no rabbit hole, ainda estava no banco, mas aí fazia essas operações na física. Lá no banco a gente montou uma mesa proprietária, né, que até o Portilho toca. E fazia muito nessa época, eu imagino que você fazia muito onshore offshore também, né, que nem eu, que você entrou, criou um spread gigante entre o preço do Bitcoin fora do Brasil e dentro, né, era um negócio... Cara, eu fazia na física onshore offshore, você tinha um meio susto, né, eu comprava e você mandava a cripto no mercado, não aparecia o saldo lá, porque demorava 2, 3 dias, aí você não tinha para quem ligar, era uma coisa... E foi um pouco disso que me incentivou quando eu saí do banco, no começo de 2019, a pensar em montar alguma coisa no ecossistema, né, de cripto. E inicialmente eu fui investidor angel da Parfin, né? A ideia da Parfin lá atrás era fazer uma stablecoin regulada, quando as stablecoins estavam começando. E aí depois veio a história da Libra, e o regulador caiu em cima, e a gente falou, cara, esse negócio não vai andar muito. Nesse primeiro momento tinha uma incerteza muito grande regulatória, a gente falou, vamos fazer infraestrutura, né? Que é um pouco do que a gente faz hoje. Hoje a Parfin, a gente faz... O que a gente enxergou? A gente, olha, vai ter uma adoção institucional de cripto blockchain nos próximos anos. O mercado financeiro que a gente conhece vai rodar em blockchain rails. Quando a gente fala blockchain rails, as ações, os bonds, os títulos de crédito, os títulos de banco, as moedas centrais, as moedas digitais de bancos centrais vão existir. Quando isso tudo existir, vai faltar infraestrutura para esse mercado, vai faltar tecnologia, né? E estava todo mundo... E aí você olhava de um lado os bancos muito céticos com cripto, né, pela questão de lavagem de dinheiro, etc. Só que, cara, a gente olhava aquele mundo de cripto, olhava assim, cara, olha a quantidade de inovação que está acontecendo. DeFi, NFT, era uma atrás da outra, assim, né? ICO, DeFi, NFT, metaverso, assim, era uma quantidade de inovação acontecendo, e a aplicabilidade de algumas dessas inovações nesses mercados tradicionais é muito poderoso. Então, a nossa visão, assim, cara, vamos usar tudo isso que a gente está fazendo em cripto, né? A gente começou com cripto, a gente faz cripto hoje, vamos pegar tudo isso que a gente está fazendo em cripto e aportar um pouco para uma infraestrutura robusta que pode ser usada para o mercado financeiro, mercado não financeiro, nessa jornada de tokenização de ativos de Web3. Então, foi um pouco na nossa cabeça lá atrás, e a gente começou a construir
né? E aí a gente viu que o mercado está começando a ficar pronto agora, né? Então a gente está bem animado aí com as oportunidades que estão surgindo. Tá bom. Quando você olhou esse mundo aí de mudanças que essas tecnologias vão trazer para o mercado financeiro tradicional, você tinha vários jeitos, formas de atuar, né? Então você vê vários empreendedores, pessoas que acabaram indo mais pelo ramo de tokenização, né? De tentar resolver essa parte jurídica de tokenização. Eu entendo que não foi muito onde vocês foram, né? Vocês começaram com uma ideia de tokenização nessa ideia, né? De tokenização da moeda, né? Um pouco da stablecoin, que é um pouco dessa ideia começou, mas em determinado momento falou, não, acho que não é tokenização, a gente mudou para cá. Conta um pouquinho como é que foi essa discussão dessa mudança. Então, eu acho que teve muita questão, até porque a gente tinha bastante experiência na parte financeira em falar com o regulador, né? Interagir com o regulador, seja em due diligência, seja nas aberturas dos bancos, seja nas aquisições que a gente fez lá atrás, né? De instituições em diversos países, a gente tinha uma visão que a incerteza de regulação, ela tem oportunidades, mas ela tem ameaças, né? E naquele momento eu via como muito mais ameaça do que oportunidade, porque assim, você não ia conseguir fazer e isso trava seu business, né? Então o que a gente falou? Vamos focar na tecnologia, vamos focar em construir tecnologia para a gente vender para os players que vão usar esse negócio, em vez de fazer em vez de bater de frente, tentar criar uma coisa regulada, que eventualmente você nunca vai ter regulação e não vai ter adoção, e aí você morre na praia, né? Então, assim, a nossa cabeça foi muito assim, vamos fazer infraestrutura de base, né? A gente tem um sistema de portfólio management, né? Você gere o seu portfólio com mais de 20 exchanges, etc. E a gente desenvolveu algumas questões bem sofisticadas que ajudam, tipo, mitiga o risco, por exemplo, de uma FTX, né? Porque a gente faz controle de post-trade settlement nas contrapartes, de cripto, né? Eu estou falando de cripto. Para que isso seja feito, a gente fez uma solução de custódia MPC lá atrás, e aí, essa solução está crescendo, está ficando cada vez mais sofisticada. E aí a evolução natural disso, a gente via que na adoção institucional tinha provedores de liquidez únicos, mas a gente falou, vamos usar a nossa plataforma para fazer o Crypto as a Service, né? Se um banco digital, uma plataforma de investimento, quiser oferecer para os clientes finais dele, e usando a nossa tecnologia, ele tem um full controle do ciclo de vida inteiro, da gestão das contrapartes integradas. A gente fez um Smart Order Routing que compra no melhor preço, a gente tem integração nativa com os bancos para fazer o FX automático. Então, a gente deu uma sofisticada bem robusta no Crypto as a Service, né? E aí, no final, a gente tem cliente que só usa o Crypto as a Service, tem cliente que usa só custódia e só o Parfum Terminal. Os três juntos são muito poderosos, porque é uma solução end-to-end. E nessa jornada dos bancos, querendo ter mais controle sobre os ativos, né, depois de FTX, etc., cara, é o pacote perfeito, né? Ele fala, cara, eu consigo gerir o meu ciclo de vida de cripto. Mas, em paralelo a isso, o que aconteceu? A gente falou, lembrando o nosso background de mercado financeiro, a gente falou, cara, tem uma oportunidade de tokenização, né? E para tokenizar, toda entidade precisa de custódia. Você precisa ter um lugar para guardar de forma segura, etc. E aí, nessa parte de mercado financeiro, né, o nosso primeiro cliente foi a Vortex Tokenizadora, lá, que foi a primeira debenture tokenizada no Brasil. Ela usa toda a nossa solução de custódia por trás. E a gente ficou super feliz lá. Nós somos muito próximos do Alexandre, do Juliano e do Flávio, que são os fundadores lá, né? Então, assim, trouxe robustez e segurança para a tokenização de valor mobiliário, né? Já estamos batendo aí alguns milhões de reais de tokenização, ainda dentro do sandbox da CVM. Mas a gente aprendeu muito, né, nesse sentido, e aí que a gente viu, vão surgir várias tokenizadoras no mercado. Então a nossa visão é, olha, toma aqui a solução de custódia para você tokenizar, e aí expandindo para um pouco do que a gente fez no ano passado, né, com o Banco Santander no Lift Challenge. A gente usou lá, né, o Santander passou no Lift Challenge para fazer DVP, né, do real digital contra carro e imóvel, que foi o business case, e aí a gente usou a solução de custódia e a gente fez um fork do Hyperledger Besso, que agora virou um tema super importante, onde a gente fez algumas customizações para quê? Para a gente fazer a tokenização. A gente criou os smart contracts de DVP, criou o real digital, e a gente fez a operação, a transação de compra e venda de carro, compra e venda de imóvel, né, em cima disso. Então, isso abriu uma série de oportunidades nesse mundo de tokenização
de ativos tradicionais, né? Sejam eles financeiros, não financeiros, e o que é onde a gente acha que vai trazer muita oportunidade nos próximos dias. E aí a gente está fazendo um monte de projeto com bancos, até com tokenizadoras, né? Tem muita tokenizadora que vem falar, eu tenho a plataforma de tokenização, mas não sei como fazer a custódia. Puta, você tem uma rede que seja EVM compatible, que seja eficiente, com um mecanismo de bridge? Puta, a gente tem. Então a gente acaba atendendo ali, e a gente tem algumas novidades boas aí para lançar na Febrabantec no meio do ano agora, e a gente vai anunciar lá, mas estamos construindo um negócio que para realmente acelerar a tokenização de ativos financeiros no Brasil, né? E a gente está super animado. Oh, que show, que show. Não, você tá falando tanta coisa que eu estava anotando, vou ter que ver de novo depois para anotar tudo. É muita coisa, é muita frente. Então, deixa eu tentar separar um pouquinho por partes aqui para a gente organizar, Marco. Assim, como é que você hoje define essa gama de produtos que você tem dentro da Parfin? Então, um cliente olhou, escutou aqui e falou assim, acho que é interessante para mim e tal. Você falou que você tem vários produtos. Você tem algumas caixinhas que você tem? Ou como é que funciona? Sim, a gente tem as caixinhas, né? A gente tem o Parfin Terminal, que é esse Portfolio Management System, que é um produto que geralmente as mesas proprietárias, as asset managements usam esse produto. Esse produto pode vir ou não com a solução de custódia, né? A gente integra outros custodiantes, a gente é bem agnóstico em relação a isso. Então, tem um fundo regulado, ele fala, só usa contraparte regulada. Então, ele usa lá, a gente conecta hoje 2 custodiantes, né, de cold custody externos, mais as contrapartes que hoje também fazem custódia. Então, é um produto bem específico, que, de novo, vem com ou sem a custódia. Tem cliente que só usa a solução de custódia, MPC, independente do resto. E aí a gente tem o Crypto as a Service, que é uma ferramenta que você consegue fazer a gestão de compra e venda dos seus usuários finais, definir spread por moeda, spread... É muito completo. Tem Smart Order Routing, executa no melhor preço da contraparte conectada e assim por diante. Esse produto também, você pode usar ele sem custódia ou você pode usar ele com a custódia, né? Meio que pensa num é o que a gente chamava de Parfin Legos, né? Eu tenho componentes, eles são nativamente integrados, então você não precisa pensar em integrar um com o outro, mas você pode usar só um dos módulos, né? Então isso traz muita flexibilidade para o nosso cliente final. Uma das coisas que a gente tem visto, especialmente quando a gente fala com grandes bancos, né, que são hoje os nossos principais clientes, às vezes ele, não, eu quero só isso aqui. Cara, 2, 3 meses depois ele já está usando outro, porque complementa, né, o ciclo de vida de compra e venda ou de gestão. Então, assim, e acho que isso é um pouco do que a gente viu. A gente começou por um e aí foi evoluindo para o outro, e a gente enxerga isso como um foundation, né, de qualquer iniciativa que você vai fazer em cripto ou em digital assets, né? Querendo ou não, você vai precisar de uma solução de custódia. Você pode desenvolver a sua, mas você vai precisar de uma solução de custódia, né? Na questão da Parchain, que a gente falou, eu não quero tokenizar numa rede pública, porque eu não quero que meus ativos sejam vistos por outros. A gente fez um fork, né, que é um fork do Ethereum, e tem uma rede privada que tem os seus benefícios, né? Tem um maior throughput, enfim. Então, acho que essa complementaridade, ela, entre os produtos, elas servem como base, como um alicerce para os bancos, as instituições financeiras, as empresas construírem as suas, vamos dizer, os seus front-ends, né? As suas ferramentas para usar essa infraestrutura. Então, eu acho que é um pouco da nossa visão. Tem algum dentro desses 3 gramas de produto que você mencionou, tem aquele que é o best seller, aquele que todo mundo entra mais ou menos por ali e depois vai para outro, ou não tem muito disso? Hoje tem o Crypto as a Service, ele é o a principal porta de entrada. É a principal porta de entrada, né? A gente até anunciou, a nossa parceria com a própria B3 no Brasil, tem outros que a gente não pode falar, mas que estão usando e começaram a usar, mas essa é a plataforma que está mais completa e tem adesão, né? A gente fala assim, quando o cliente usa e olha, ele fala, putz, cara, tá muito completa, né? A gente conseguiu resolver. A gente lançou a primeira versão, já tem quase 2 anos dela, né? Então, com ciclos de interação de desenvolvimento ágeis e tal,
a gente tem uma velocidade de colocar novas features e requisitos de clientes muito boa. Então, a maturidade da plataforma também está muito alta, né, do ponto de vista de funcionalidade, de execução, de resiliência. Então, é o carro-chefe hoje nosso. Tá bom. Olhando essa parte de cripto aí, que é um pouco mais do que você comentou, né? Não dá para fugir um pouco do efeito da FTX, vamos dizer assim, né? Imagino que até da plataforma que você tem, vocês foram nada afetados, não tem nada, mas o mercado foi muito afetado, né? Como é que você viu o efeito dos teus clientes em relação a isso? Qual efeito teve neles? E isso mudou alguma coisa na estratégia que vocês tinham, Marcos? Olha, você falou que a gente levantou um round, né? A gente levantou agora 15 milhões de dólares nesse Crypto Winter e tal, e a gente assinou no dia 17 de novembro. Foi 2 dias depois que a FTX quebrou. Então, assim, eu tava panicando. Eu acho que, assim, a gente assinou vários clientes no segundo semestre do ano passado importantes, né? Então, qual que é a minha visão da FTX, né? Não é um problema de cripto, e acho que todo mundo está claro isso. É um problema de fraude numa entidade centralizada que fugiu de ser regulada, né? Ficou lá em queima, fugiu da regulação. Então, assim, cara, para fraude não tem remédio, né? Então, agora, isso obviamente causou maior atenção do regulador. Cara, vamos ter que regular isso de vez, acho que especialmente nos Estados Unidos, né? O Brasil já está um pouco mais à frente, aí o pessoal está muito... Passou a lei, agora vai ter que fazer a normatização dessa lei. O mercado sempre sofre, né? Porque você teve indivíduos, fundos, a gente sabe aí de alguns fundos e bancos que perderam muito dinheiro, né? Com a FTX. Então, assim, ele dá uma traumatizada. Então, você imagina assim, o cara que não era cryptonative, que não está acostumado, botou suas reservas lá numa FTX, perdeu dinheiro, nunca mais volta, não volta tão cedo, né? O próprio banco, o investidor institucional, foi fazer a primeira aposta de cripto numa FTX, perdeu dinheiro, esse cara não volta tão cedo. Acho que o impacto para o mercado é esse, né? Eu acho que, mas aí teve alguns desdobramentos, a gente vê o que está acontecendo com o Silvergate agora, né? Assim, você tinha os poucos bancos crypto-friendly nos Estados Unidos, o Silvergate e o Signature. Cara, o Silvergate, eles fizeram um negócio sensacional, que era o Silvergate Exchange Network. O SAM, né? Que era ótimo, né? Em termos de liquidação, em termos de liquidação, para crypto-friendly e tal. Cara, o negócio morreu, né? Um negócio que eventualmente chegou a valer 10, 12 bi, morreu. E aí a gente fala, não está morrendo por causa de cripto, morreu por uma questão de desconfiança, crise de liquidez, corrida bancária, né? Então, o primeiro cliente sacou, foi sacando, e o cara acabou o negócio. E aí você tem um impacto agora na indústria de cripto, você não tem como fazer o on-ramp, off-ramp, né? Para quem quer colocar dinheiro, as portas se fecharam. Então, acho que esse vai ser um desafio muito grande, mas, de certa forma, que a gente falou, quando tem desafios, tem oportunidades. Eu acho que vão surgir serviços via stablecoin, né? Stablecoins cada vez mais olhando para ser reguladas, né? Eu sei que, por exemplo, tem um desafio lá com o Circle, a Paxos teve uns desafios recentemente também, mas eu acho que vão surgir oportunidades. Assim, tá claro assim, o roadmap. Os bancos não vão impedir que tenham moedas digitais, né? Sejam elas dos bancos centrais, sejam elas as stablecoins. Só falta o framework regulatório. E eu acho que isso vai dar vamos dizer assim, o que a gente está falando do Crypto Winter vai ficar meio que estagnado por conta dessa dificuldade de você ter um on-ramp, off-ramp, mas a partir do momento que você tiver as moedas digitais de bancos centrais ou stablecoins reguladas, cara, esse negócio vai voltar com uma força, na minha visão, né, muito grande. Enorme. Junto com a regulação, né? Indo por esse caminho, uma coisa que eu senti, assim, eu queria até ouvir um pouco a tua opinião também em relação a isso, uma coisa assim, que a parte de cripto deu uma esfriada, cripto mesmo, Bitcoin, Ethereum, né, todo o ambiente de cripto, de tokens de cripto, né, para o mercado regulado, deu uma esfriada. Mas, por outro lado, a parte de tokenização de ativos, esse negócio não esfriou e me parece que está até aumentando até a parte da demanda no mercado financeiro regulado. Então, assim, foi meio que, eu vejo, na minha opinião, meio que uma mudança. Ele entrou em cripto, viu como é que funciona, viu essa parte de custódia, tudo isso que a gente discute aqui mensalmente, tomou um tombo lá por conta de regulado, por conta de fraude, por N razões aqui. Cara, beleza, isso aqui vamos deixar, vamos ver. Mas, cara, dá para fazer isso aqui e fazer tokenização e pegar todos os ativos que eu tenho de mercado financeiro.
valores mobiliários ou não, e trabalhar neles com essa tecnologia de uma forma muito mais eficiente. Isso me parece que ganhou uma força muito grande. É essa a tua visão também? Eu acho que ganhou uma força, tem uma oportunidade gigante. A gente está fazendo isso, né, com alguns bancos aí já, desde piloto até coisa em produção. O único desafio que a gente tem, eu acho que a gente vai conviver com esse desafio pelos próximos 6, 18, 24 meses, né, que é, primeiro, a interoperabilidade com sistemas antigos, né, então, vou tokenizar uma debenture. Você não tem um framework regulatório, vamos esperar que a CVM venha com esse framework, de que a tokenizadora vai ser vista como uma central depositária de registro. Então, você deixa de registrar a debênture nas centrais depositárias. Por quê? Você vai vender aquela debênture para um fundo de investimento, o fundo me passa o código X aí. Não tem o código X. Puta, você não consegue fazer a operação. Entendeu? Então, assim, passa por essa transição. Você pode até fazer uma debênture tradicional, emite no papel e tokeniza o espelho dela para você ter um mercado secundário mais eficiente, mas ela não é o que a gente chama de native digital assets, o ativo digital nativo, que nasceu já 100% digitalizado, porque aí você vai colher os benefícios todos, né? Então, eu acho que a gente vai ter um período de transição onde você vai ter que conviver com o passado. Hoje você tem uma convivência com o passado que é tanto nessa parte operacional, regulatória atual, quanto na parte de liquidação, né? Então, você tem um ativo tokenizado, você liquida com real analógico ainda, né? Você impacta em conta corrente e tal. Quando você tiver os depósitos tokenizados do Banco Central e o real digital, aí você vai ter uma liquidação que é eficiente, né? Você tem o dinheiro trocando no mesmo nível do que o ativo, né? Seja ele financeiro ou não financeiro. Então, a gente enxerga isso como uma evolução natural. Você vai ter que ter sistemas de convivência para viver com as infraestruturas atuais, e você vai ter que ter esse sistema de convivência inicialmente com a liquidação. Na hora que, essa é a minha visão, na hora que tiver o real digital ou uma regulação em prol das stablecoins aí, cara, a aceleração desse mercado de tokenização vai ser enorme, porque os benefícios são muitos, né? E também eu acho que tem uma evolução da regulação que é para trazer o benefício para o investidor na ponta, né? Então, qual seja essa? A possibilidade dele ter a portabilidade da custódia, né? Aquele negócio que a gente vem falando, que é um dos benefícios maiores aí do mundo de cripto, né? Eu tenho domínio sobre meus ativos, os ativos estão no meu controle. Então, assim, essa questão de portabilidade, ela ainda vai precisar ser trabalhada, né? Porque hoje, a lei de ativos financeiros brasileiros, né, de valores imobiliários, estabelece que você você comprar um ativo financeiro, ele tem que estar custodiado numa entidade regulada pelo Banco Central, né? Mas tem uma wallet que suporta um ativo, um valor imobiliário tokenizado. Beleza, mas se ela não for regulada, você não pode usar ela, né? Então, ou o cara que está emitindo não vai poder permitir que você transfira esse ativo para a sua wallet. Eu tenho um Trezor em casa, transfere aqui para mim. Não, cara, esse ativo ele é regulado, você não pode guardar na sua casa. Então, eu acho que tem uma evolução também, porque aí, assim, você resolvendo esses pequenos problemas, você tem uma revolução de investimento, injeção de capital em ativos tokenizados. Vão surgir marketplaces então, você vai ter um marketplace de crédito de carbono, você vai ter um marketplace de debentures no mercado secundário. Então, hoje eu compro uma debenture do banco, eu só posso vender para o banco, né? Eu não tenho. Se eu quiser vender para o Gustavo Cunha, eu combinei com você, o preço é fair, eu não consigo te vender, né? Então, eu acho que tanto a CVM quanto o Banco Central tem essa mentalidade de criar esse ambiente que seja propício, que eu consiga vender um ativo regulado para o Gustavo, bilateralmente, né? Para você gerar mais economias, eficiências, etc. Então, eu acho que aí, para ter esse benefício que seria o nirvana, vamos dizer assim, de tokenização, né, tem um gap de regulação enorme, vai ter que ter muita evolução aí, né? Mas os passos estão sendo dados, né? Acho que aquele parecer da CVM, o parecer 40 foi muito bom, tem um guidance claro, né? Acho que a coisa vai evoluir para a gente chegar lá um dia. A gente tem aí a finalização do sandbox de tokenização de ativos na CVM, que deve ter uma normatização dessa figura nova que é a tokenizadora, né? Então, isso tudo vai ajudando para a gente evoluir. Mas,
cara, não adianta, eu acho que o mercado ele vai criando essa maturidade e vai chegar lá aqui, daqui a, de novo, 18, 24 meses, quando tiver o real, quando tiver uma visão mais clara desse elemento de liquidação que é a moeda digital, vai acelerar essa questão de ativos tokenizados. Eu concordo com você, acho que a gente está numa fase que é aquele negócio com um monte de coisa incremental que você vai vendo, ajustando, arrumando, quando você olhar, fala, opa, agora foi. Né? Então, exato, assim, aí o negócio vai que eu pus um pouco do que a gente vai a regulação se ajustando na medida que vai precisando, né? Que é um pouco disso, né? Então, assim, até essa tecnologia aí que hoje tem 12 anos, 13 anos, a custódia tinha que ser centralizada, você estava fazendo, não tinha outra alternativa, né? Exato. Então, assim, não, hoje em dia agora tem. Vamos arrumar isso. Né? Tanto que você vê que no mundo de cripto, acho que até o Roberto Campos uma vez mencionou, cara, tem muita concentração de custódia. Tem 4 players de custódia no mundo, né? De cripto, né? Falando assim, grandes, que são relevantes. Então, eu acho que essa questão vai acabar descentralizando e quer dizer, dando para as entidades reguladas um pouco mais de poder para fazer isso, né? Sim. Pegando esse gancho até que você falou de grandes custodiantes do mundo, etc., a Parfin é uma coisa mais local, vocês têm, a maioria dos clientes, eu imagino, brasileiros, não sei se tem fora, só você comenta se tiver algum fora do Brasil. Como é que você vê essa questão de concorrência nesse mundo? Os concorrentes teus são mais brasileiros, empresas brasileiras estão fazendo isso, ou são grandes players globais também, Marco? Não, a gente tem, a maior concorrente hoje é a própria Fireblocks, tem a Copper lá, que a gente, inclusive, nós somos amigos próximos, né? Eu acho que tem alguma diferença, assim, óbvio que os caras são líderes, tem um valuation, a gente respeita, admira. Concorrente é bom, concorrente que a gente enxerga que é melhor que a gente, porque a gente tem que correr para ficar melhor que eles em algum dia, né? Eu acho que tem uma diferença aí grande, que eles começaram no mundo de cripto com uma visão de atender empresas de cripto, com uma visão de tecnologia, né? A gente começou com uma visão um pouco diferente. Vamos fazer um produto de custódia bulletproof, bank grade, que vai ajudar o banco a tomar decisão, né? E aí, alguns modelos que são diferenciados, a gente fez uma integração do MPC com o HSM, então, o banco está acostumado com o HSM, então, a gente consegue hoje instalar on-prem, né? Então, a gente está fazendo agora a instalação com o banco grande, da custódia on-prem lá, o cara quer ter controle sobre a chave privada, né? Não é aquele serviço, não, você fica com um pedaço da chave aí que eu fico com outros aqui, o Policy Engine fica lá. Então, a gente, cara, fez um mapeamento profundo das funcionalidades dos concorrentes, e onde que estavam os gaps do ponto de vista de aceitação de uma grande instituição financeira para usar a sua tecnologia para ela prover o serviço, né? E aí a gente meio que matou esses gaps, assim, a gente realmente... e aí a gente está tendo bastante aceitação, a gente tem ganho alguns deals aí importantes, a gente está tendo bastante aceitação da nossa solução de custódia. A gente tem dois clientes fora do Brasil, mas qual foi o nosso foco, né? Nós somos, apesar de ter começado a empresa em Londres, nós somos brasileiros, a gente fala, a gente tem bom relacionamento no Brasil, a gente falou, cara, os últimos 2 anos, vamos focar em tentar ganhar market share no Brasil, né? Com players relevantes, né? Então, a gente pegou, tanto no mundo de cripto, quanto nesse mundo de tokenização de ativos, a gente fez os principais projetos, né? Sandbox, CVM de ativo, a Vortex tokenizadora é o nosso cliente. Foi o primeiro debênture tokenizado de Brasil usando nossa solução. Conjunto com o Santander, a gente fez lá, foi o primeiro piloto do Real Digital apresentado ao Banco Central, e pelo que a gente sabe, o único a usar o BES, inclusive. Então, assim, a gente está construindo esses alicerces, né, para usufruir deles no Brasil, e assim, a gente acaba tendo uma facilidade de interagir. A gente não focou em expansão internacional. Se você vê o nosso canal de clientes que a gente recebe pelo lado, toda semana a gente recebe 5, 10 chamados de cliente offshore. A gente está atendendo muito naquele produto no Parfin Terminal, no Portfolio Management, né? Mas assim, a gente falou, cara, tem tanta coisa para fazer no Brasil. A nossa visão, vamos consolidar a nossa estratégia aqui. Focar aqui, né? A gente não vai abrir sales nos Estados Unidos, fazer sales. A gente está recebendo calls internacionais passivos e a gente está falando, putz, eu te atendo, tá? A gente, por exemplo, o nosso head de suporte e nosso head de IT Operations fica em Nova York, inclusive, né? Então, e acho que tem uma diferença também da gente, né? A gente tem um time, a gente está com 75 pessoas, mais da metade vem de banco, né? A gente trabalhou junto lá por anos,
especialmente no BTG. Então, a gente tem um time que conhece infraestrutura de banco, sabe falar, né? Eu tenho confiança aqui dos nossos times, cara, puta, senta lá com o banco X, com a área de segurança deles, né? Então, você vai lá e fala com toda a parte de redundância, de controle de nuvem. Então, assim, isso ajuda muito nessa relação. Então, por isso que a gente olha... como a gente olha, assim, né? Puta, os nossos correntes são muito bons, assim, acho que a gente tinha um gap de funcionalidade, esse gap está mitigando, mas do ponto de vista de solução completa, né? Para a gente chegar e falar, cara, banco, eu instalo na sua on-prem, em 2 semanas está rodando a solução de custódia. Acho que não tem ninguém que faz isso hoje no mercado, entendeu? O cara ter controle sobre as chaves, né? Roda esse script aqui, cria essa infraestrutura na sua Amazon, Azure, e a gente está indo para Google Cloud também. Você cria nas suas contas, você vai deploy esses containers, sua solução de custódia está rodando, né? Então, cara, isso é muito poderoso. E olhando na linha, até nos Estados Unidos, né, o Gary Gensler, semana passada, já falou, olha, os bancos vão ter que fazer a custódia, os exchanges não vão poder fazer custódia. Tá muito nessa linha, né? O Banco Central no Brasil provavelmente vai falar, cara, tem que ser instituição regulada para fazer custódia, né, como se fosse um custódio qualificado. Esses caras vão ter que ter as infraestruturas, né? Então, a nossa visão é que a gente está muito bem preparado para atender dessa maneira, né? Conseguir dar mais empower para ele ter a tecnologia. É um play de tecnologia, não é um play de software as a service, né? Então. Tá bom. Olhando agora, acabaram de passar por essa captação grande que vocês fizeram aí há pouco tempo atrás. Para onde vai esse dinheiro? O que é o roadmap aí para frente agora, Marcos? Cara, acho que o principal ponto que a gente está fazendo, né, é a part-chain, né, que é esse fork do Ethereum, essa layer 0, né, um blockchain permissionado com várias funcionalidades para melhorar, por exemplo, TPS, né? Você pega alguns blockchains aí do mercado, 300 TPS, 200, né? A gente está fazendo um negócio para dar 5.000 TPS, né? Para poder realmente ter escala para suportar essas aplicações de missão crítica, né? Então, a gente está começando a construir alguma coisa que nessa jornada dos próximos 2 a 3 anos, quando você tiver uma massificação de tokenização, a gente está preparado. E aí ter controle de privacidade. E acho que é mais importante, porque ela não é só uma layer 0, a gente fez todo um sistema de bridge, né? De bridges de interconexão. Acho que se você acompanha, especialmente o mundo do Ethereum, né, a gente tivemos algumas ondas no passado, acho que hoje você tem duas coisas que são, do ponto de vista de tecnologia, de blockchain, que estão mais em olho. São os Zero Knowledge Proofs, né? Tem uma evolução acontecendo ali, e as soluções de bridges, que usam eventualmente os AK Proofs, ou a gente está fazendo algumas coisas de solução de bridge muito avançadas, usando a combinação de MPC com os AK Proof, né? Por quê? Você imagina o seguinte, até já indo um pouco forward thinking aí, né? No futuro, vocês vão ter algumas redes, né, blockchains rodando. Provavelmente vão ter algumas redes que são mais aplicáveis para valor imobiliário tokenizado, outras para ação, outras vão rodar o real digital, ou os bancos vão lançar as suas com os reais tokenizados. Como é que essa coisa toda se fala, né? Como é que eu pago um real tokenizado de um banco A para comprar uma debênture que está no banco B, né? Então, a gente fez uma solução de bridge muito robusta. Então, assim, a visão cara, a interoperabilidade e composability desse ecossistema, ela vai ser muito relevante para o futuro. Então, a gente já fez algumas soluções, né, de multi-bridge, private bridges, que é justamente para acelerar. E a gente, obviamente, é aquilo que eu falei, né, tem um laboratório de inovação acontecendo nesse mundo de cripto, com protocolos de DeFi. Os protocolos de DeFi já estão criando as versões permissionadas, né? O Aave foi o primeiro, o Compound está fazendo, o Synthetix. Então, assim, cara, esse mundo aqui, ele vai ser portado para esse mundo de finanças tradicionais quando tiver a tokenização. Então, a gente está olhando esse aqui como um laboratório, o que tem de melhor, a gente experimenta, a gente testa, a gente traz para cá, porque vai precisar dessa infraestrutura aqui nesse lado, né? Então, acho que a nossa visão é um pouco essa. Então, o dinheiro que a gente captou construir esses alicerces de forma muito robusta.
tá? Porque a gente entende que vão ser necessários e vai precisar, e aí a gente quer ter uma participação relevante como infraestrutura desses ecossistemas, né? De novo, bem componentizado. O cliente fala assim, cara, eu tenho um problema, eu não consigo fazer a bridge entre o banco A e o banco B. Cara, tem a melhor solução de bridge do mercado, tá aqui, ó. Pega aqui, ó, pum. Ah, mas, puta, eu tô usando a sua rede. Puta, se você usa a minha rede, você tem o componente de bridge embedded, né? Então, assim, eu acho que é aí que a gente está olhando a evolução desse ecossistema de tokenização. Acho que vai ser bem legal. A gente já fez uma bridge, né, entre com corda, né, que é um blockchain permissionado e tal. E o negócio funciona, né? Você tokeniza um ativo aqui, você fala assim, puta, esse ativo existe aqui na outra rede, né? E você garante que ele existe via ZK Proof. A gente fez uns negócios bem legais ali. Para você conseguir ter interoperabilidade, senão esse mundo blockchain vai ficar meio estanque, né? Não vai evoluir. E acho que essa parte de interoperabilidade e bridge foi uma das grandes discussões do de 2022 ali também, né? Voou dinheiro para tudo quanto é lugar nessas bridges aí, né? De tanto Exato. teste que foi feito e muito aprendizado, né? Acho que isso que é a parte legal, que é um pouco do que você já vai pegar isso e vai agregando em cima disso daí, né? Acho que todo mundo que acompanha esse mercado teve vários casos aí, viu que teve muito aprendizado nisso daí, e certamente é uma parte importante. Interoperabilidade é um negócio importantíssimo, né? Ninguém hoje consegue viver sozinho, solitário, lá dentro da caverna, vamos dizer assim. Exato. Então, assim, acho que esses sistemas... Você imagina no futuro, né? A gente vai ter o real digital e você vai tocar por $1 digital. Puta, como é que funciona essa interoperabilidade, né? E me parece até a gente já vai entrar nesse ponto de real digital, que eu quero ver um pouco a tua opinião sobre isso também. Uma das decisões do Banco Central foi um pouco de ir para esse padrão EVM compatible, né? Compatível com EVM, e que parece ser um padrão que deve se consolidar cada vez mais aí para frente, né? Ethereum Virtual Machine sendo uma coisa meio que um padrão de desenvolvimento para frente, o que vai facilitar, se todo mundo seguir esse padrão, essa parte de interoperabilidade também, né, Marcos? Não, com certeza. Acho que esse é quando a gente fez lá o conceito da Parchain, a gente estudou muito. Tem vários ecossistemas muito bons, Cosmos está sensacional, assim, tem bastante inovação acontecendo em outros, mas, cara, você tem milhões de desenvolvedores de Solidity no mundo que programam smart contracts em Ethereum Virtual Machine, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Pegar um blockchain que tem meia dúzia não adianta. Então, acho que das visões do Banco Central, falando aí da escolha, acho que você tem uma comunidade muito relevante criando inovação e construindo em cima desse EVM, né? Pode ser Ethereum, pode ser o Polygon, tem uma série de redes EVM hoje em dia, algumas Layer 2. Exatamente. Então, assim, mas assim, acho que a ideia é esse poder de comunidade, né? Tem muita gente envolvida, tem muita gente construindo coisa. Então, assim, na nossa visão, o Ethereum está barato, se isso realmente se consubstanciar, né? Porque vai ter muito uso dessa tecnologia nos próximos anos aí. E assim, a questão da portabilidade, né? Se você faz um smart contract numa rede EVM1, cara, para a rede EVM2 é copy and paste. Você não precisa fazer nada. Então, isso é uma maravilha, assim, do ponto de vista de interoperabilidade. Aí é onde que está o problema. Como é que você constrói a bridge? Você vai fazer um smart contract para bridge, você vai usar MPC, você vai usar ZK Proof. Aí você tem o desafio da bridge, porque é onde que teve os exploits o ano passado nas bridges de cripto, né? Mas você pode fazer trusted bridges, que vão ser só duas partes que se falam, né? Uma não vai enganar a outra. Eu sou o banco A com o banco B. Putz, cara, eu tô fazendo negócio com você. Você vai já sabe quem é, um confia no outro, né? Exato. Eu não vou exploit sua bridge, né? Só que esse mundo de multi-bridge, imagina, eu faço negócio com o banco A, banco B, banco C, banco D, banco D. Se eu tiver que manter uma bridge com cada um, é N para N, né? É uma matriz de N para N. Então, assim, a gente enxerga que vão ter soluções de multi-bridge, que a gente até fez um desenho bem interessante. Então, eu acho que é aí que vai estar. Mas se tiver em EVM, vai ser muito fácil. Eu acho que foi uma das razões pelo qual o Banco Central decidiu seguir com Hyperledger Base. Eu até escrevi um texto no dia seguinte do anúncio do Real Digital comentando um pouco isso, né? De que se você monta a plataforma do Real Digital, uma plataforma compatível com o EVM, você acaba possibilitando tudo que tem de inovação da rede Ethereum ser colocado na sua rede.
para trás e para frente. Então, você comentou um pouquinho de ZK. Ok, ZK é uma das tecnologias que falam, né, que pode ajudar muito nessa parte de bridge, tem muitos testes sendo feitos, etc. Tal. Cara, se achar uma solução daqui 2 anos, né, tá EVM compatible, cara, cabe na rede do Banco Central, ou na rede que vocês estão fazendo também com vocês. Então, assim, você acaba tendo um ambiente de constante inovação, no mundo inteiro inovando, e você podendo se aproveitar disso, né, Marcos? Sim, sim. Acho que essa é um pouco a direção. Quando a gente decidiu fazer a nossa própria permissionada, fazendo lá um fork do Ethereum, a visão era muito assim, puta, vamos pegar isso e melhorar, né? Então, por exemplo, a gente mudou o banco de dados, a gente está precisando de um banco de dados mais performático, deu um ajuste no mecanismo de consenso, né? Sempre melhorando, mas a base, o core, que é EVM, está lá. Então, você consegue ter alguns benefícios aí para o que a gente está enxergando que pode acontecer aí com essa tokenização, real digital agora, né? Então, vamos entrar então nesse tema de real digital que lançaram agora. Então, assim, vão utilizar aí a plataforma que você até comentou que você já tem uma certa experiência lá também de um projeto que vocês tocaram já em Hyperledger Bezo. Vai ser uma EVM compatible, eles vão montar uma infraestrutura que vai atuar ali com real digital, né, uma CBDC, ou real tokenizado, né, que seria uma coisa stablecoin, e também tokenizar título público do Tesouro já junto nesse teste que eles vão fazer durante esse próximo ano. Como é que você está vendo isso e o quanto isso te ajuda em olhar e ver ajustar o teu business para frente? A gente fez lá com o Banco Santander, isso é público, né? A gente fez a solução usando a custódia e a part-chain, que era a base Hyperledger Bezo, né? Com algumas modificações. Então, a gente já estressou o modelo. Já fizemos compra-venda, fizemos smart contract, DVP, fizemos NFT contra real digital, a gente já fez de tudo um pouco. E aí a gente apresentou para o Banco Central, acho que foi o primeiro projeto, né? O Santander liderando isso. Aliás, com o envolvimento do time de Madrid, o time do Brasil, muito bom. A turma realmente embrace o projeto, assim, para realmente estar para frente, né? E o que a gente vê desde que a gente apresentou em setembro, qual foi a minha visão? Vindo de banco, né? Cara, a gente percebeu esses problemas de interoperabilidade, a gente teve alguns calls até com o próprio Banco Central, interoperabilidade, de como que vai ser o real tokenizado versus o real digital. Aí, como a gente vem de banco, a gente conhece bem o sistema de reserva, né, o STR, né, que é o famoso sistema de transferência de reserva do Banco Central, com o SPB e o SPI, e o Banco Central já falou que vai ter o SPD, né, que é o sistema de pagamento digital, que vão trabalhar em conjunto. E a gente pegou e fez um desenho agora mais profundo e a gente está testando já de como funcionaria essa interoperabilidade, né? Puta, a camada do wholesale interagindo com o real digital, a gente está já em pré-produção, vamos dizer assim, testando, e inclusive testando diferentes mecanismos de bridge. Banco A transferiu para o banco B o real tokenizado, como é que você liquida na camada de cima. Então a gente deu uma boa evoluída e a gente fez esse mapeamento, né, para as mensagens do STR. Como que seria um STR4 no real digital? Como seria um STR6, 7, 8? Como que isso funcionaria de fato, né? Então, a gente acabou se aprofundando bastante nessa arquitetura, porque, de novo, nosso business é fazer tecnologia e infraestrutura, né? Isso vai ser a nova infraestrutura dos bancos lá na frente. Você vai precisar o seu core bancário, ele não vai fazer mais, não é uma conta corrente, é um sistema de wallet, é um sistema de custódia, né? Vai ter o real digital, vai ter tudo os ativos digitais. A sua interação com as redes, ela vai ser por essas bridges, eventualmente. Então, nossa visão é já ir construindo esses módulos, esses alicerces para suportar isso, mas eu acho que o case do real digital, da maneira como o Banco Central está desenhando, ele vai mexer com vários desses componentes, né? A solução, ela não é simples, ela acaba sendo complexa porque você tem no mesmo modelo interoperabilidade, composabilidade e tokenização, né, de ativos, como o título público federal. Então, eu acho que tem aí tem um desafio grande, nada é impossível, né? Mas eu acho que tem, na minha visão,
Então, não é um projeto simples, é um problema mais complexo. Acho que o Bank of England, há 2 semanas atrás, lançou o paper do modelo deles. É um modelo até que parecido, né? Mas ele cria uma camada de abstração entre as instituições financeiras que operam o sistema de reserva deles. Na verdade, o modelo deles é usando blockchain, é o Pix, só que usando blockchain. O meu entendimento simples, tem 160 páginas do paper, não consegui ler inteiro ainda, mas dá algumas inspirações ali. Mas acho que o Banco Central está indo no caminho super certo. Acho que, cara, assim, a visão do time lá, muito boa. Acho que o fato deles escolherem uma tecnologia open source, EVM compatible, mostra que é a linha de pensamento, né, de seguir. Então, estão antenados com o que está acontecendo de inovação no mundo, né? Puta, você pega outros bancos centrais, podem estar usando tecnologias já mais obsoletas de DLT, né? Eu acho que foi super arrojada a decisão e certa na minha visão. Né? Tá. Quando a gente olha até o comunicado deles, e grande parte das discussões de CBDC que eu estou envolvido, Marcos, tem sempre uma discussão em relação à privacidade, né? E você vê até o comunicado deles aí, eles falam que uma das coisas importantes desse teste é checar algumas coisas de privacidades em relação a isso, e até, não está escrito lá, mas acho que é uma das justificativas deles não irem para uma rede totalmente pública, tipo um Ethereum, em relação a isso, por mais que você tenha ali algum anonimato, a privacidade é uma coisa mais complexa de você ter, né? Você indo para uma plataforma permissionária, né? Proof of Authority, que deve ser aí o que eles devem usar dentro da Bezo, você acha que isso aqui é possível construir uma infraestrutura que consiga comply com tudo que a gente tem hoje de LGPD e regras de privacidade? Como é que você vê isso? Vamos lá, assim, a gente tem que separar, né? Uma coisa, o Banco Central, ela está fazendo a estrutura do wholesale CBDC, né? Que é o real digital, e tem o real tokenizado, né? No wholesale, quem vai ter conta são os bancos e as instituições financeiras. Então, o banco A vai ter uma conta lá, o banco B. Se o banco A falar, estou pagando o banco B, vai ser quase como uma mensagem STR e fala, transfere real digital da minha conta para a conta do banco B, estou pagando ele. Isso aí é uma relação interbancária, você não tem exposição de privacidade se a rede for rodada no Banco Central. Se o Banco Central, e é isso que não está claro, eu acho que vai esclarecer, se eu for um participante da rede e eu rodar um node da rede, eu vou estar validando transação e eu vou saber que, imagina que eu sou o banco A e o banco B pagou o C. Cara, não tem como, eu vou saber que o banco B pagou o C. X reais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, no interbancário. Ponto. Eu vou saber os... Hoje a gente não tem isso. Se eu rodar um node da rede, se eu for uma instituição que vou ser habilitada a rodar um node da rede, né? Então, não tem solução. Tem até o Tessera, que já falou, tem uns Layer 2s que você cria, só que o Layer 2, depois de um tempo, você pode decompor ele e conseguir inferir as transações, né? Então, é mais ou menos assim, ele encapsulou e transferiu para uma wallet que é anonimizada lá. Só que, puta, eu sou a instituição que recebi daquela wallet anonimizada, então eu sei que é aquela wallet do Gustavo. Já sabe de quem é. Puta, no segundo dia, depois de X mil transações, você vai falar, puta, eu já mapeei, já sei todo mundo quem é quem. Então, assim, eu acho que tem um desafio aí, né? Eu acho que o modelo, você pode ter, por exemplo, uma entidade independente que vai rodar essa rede para o Banco Central, que nem hoje você tem hoje a B3, que faz a clearing de câmbio, você tem a CIP, que é a central de pagamentos, né? Você pode ter uma entidade terceira que vai ser essa infraestrutura do real digital para o Banco Central. Ou o próprio Banco Central vai rodar dentro dele a rede, né? Mas aí não seria muito... Eu entendo a possibilidade, mas para mim parece que sou um pouco estranho você ter uma DLT, uma Distributed Ledger Technology, com um node só, né? Então, pelo que a gente conhece, pelo que a gente testa, se você for um node validator, você vai ter informações. Você pode saber, você pode dizer, não sei quem é, mas você sabe que teve uma transação de A para B. De novo, se eu, que sou essa instituição, estou pagando B, eu sei que quem é B. A partir do momento que eu vejo uma transação saindo de B para C e eu já paguei C, eu sei quem é C. Enfim. Eu só agregar um ponto que você comentou de ZK, é uma coisa que eu tenho estudado bastante essas últimas semanas, né? Então, assim, está uma discussão muito grande em relação a isso, ainda muito embrionário,
Mas dado que esse projeto do Real Digital deve terminar na final do ano que vem, a gente já deve ter muita coisa nesse sentido, e ZK meio que resolve isso, né, Marcos? O ZK, assim, a proposição do ZK pode resolver isso com certeza, mas hoje, ter uma solução pronta, não tem. Os principais ZKs que foram emitidos foram agora, tem 1 mês, 2 meses, assim. É uma tecnologia super recente, né? É muito recente. Então, assim, eu acho que essa revolução dos ZKs vai acontecer nos próximos meses, com certeza. Pode casar desse negócio estar pronto em paralelo, mas se a gente for falar, valida a privacidade hoje, de novo, se for uma rede distribuída, que eu acho que era um objetivo do Banco Central, a gente já escutou deles falando assim, puta, nossa ideia é a seguinte, se o Banco Central deixar de existir, touch wood, os bancos, o Real Digital não pararia de funcionar, né, porque você tem node validates. Eu acho que assim, essa visão é uma visão bem forward thinking, né, bem à frente assim, do tempo. Hoje a tecnologia atual, para isso acontecer, a gente tem um gap ainda de tecnologia. Eu acho que esse gap vai fechar. Isso aqui que é um problema. Assim, você pega o Vitalik, que já falou do Ethereum várias vezes, né? Então, assim, que esse problema de privacidade é um problema de redes blockchains, sejam públicas permissionadas. A diferença da permissionada é que você controla quem faz parte dela. Tá? A única questão é essa, né? Você sabe quem entrou, né? Você não vai abrir uma wallet não identificada, etc. Mas acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que é uma questão de tempo, na questão de tecnologia. A gente, inclusive, agora, a gente contratou um dos maiores criptógrafos do mundo, pela Parfin, o Yagnev Dodds, que é um professor do NYU, foi PhD do MIT, da cadeira de criptografia. Ele se juntou ao time agora em janeiro. A gente vai até fazer um anúncio. Assim, o objetivo dele é um dos caras, é um top 3 do mundo de criptografia, né? E assim, a nossa visão é construir uma solução que vai endereçar... Assim, é uma evolução dos ZK Proofs que estão sendo testados agora, né? Então, a gente está investindo para fazer parte desse ecossistema, né, cara? Assim, vai precisar de solução. Então, a gente quer dar a solução, a gente está buscando isso, né? Se tiver uma solução melhor que a nossa, que seja open source, melhor ainda, a gente vai usar e vai... E acho que assim, esse mundo de open source é interessante por conta disso, né? Porque você vai desenvolvendo, aí tem um pedacinho, resolve 80%, mas tem 20% que você não consegue resolver, depois você olha para o lado, alguém já resolveu aquilo, aí você vai juntando isso e faz um 100% total aí da colaboração de todo mundo, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante. Marcos, chegando aqui meio no final aqui do tempo que a gente tem, eu queria primeiro te agradecer aí pela conversa, pelo papo super franco. Você está envolvido em um monte de coisa aí, acho que adorei, acho que conteúdo ótimo, acho que eu e todo mundo que viu aqui aprendeu muito em relação a tudo que você está fazendo, a Parfin, toda essa parte de cripto, Real Digital, etc. Né? Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato com a Parfin. Acho que a mensagem final, assim, né, a gente vê, tem muito desconhecimento, né, do ecossistema, do que está acontecendo. Cara, nunca é tarde para aprender, né? Então, eu tô com 48 anos, eu caí de cabeça, eu vim montar Parfin 3 anos atrás, eu leio o fim de semana, eu estudo, a gente testa. Então, assim, cara, começa, porque eu acho que é um pouco, se vê um Web3 de futuro, está só começando, vai ter muita oportunidade, né? E aí, especialmente para a turma de tecnologia aí, que está envolvida em outras coisas, pode já começar a botar um pezinho, aprender, que acho que é um pouco, vai ajudar bastante no futuro. A Parfin, cara, pode entrar lá no nosso site, tem um contato, né, preenche formulário lá, consegue contatar a gente, pode nos mandar uma mensagem também via LinkedIn, a gente está sempre disponível. Enfim, parte do nosso trabalho também, que a gente tem feito muito, é uma parte de education, né? Ter papos de como a gente acha que vai evoluir o ecossistema, como é que prioriza, como é que olha as coisas internamente, né? Especialmente para as instituições financeiras, mas a gente atende também outras indústrias aí nessa parte de tokenização. Mas é isso, acho que é isso, vamos olhar para o futuro e vamos ajudar aí o Brasil a construir um real digital poderoso, que o mundo já tá copiando o Pix, né? Então, eu acho que tenho certeza que vão querer copiar o nosso real digital também, e fazer parte dessa construção é muito legal, acho que é uma revolução para a gente. Boa.
Obrigadão, Marcos. Valeu. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal, né? E até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.